Boa noite, pessoal. Hoje é dia 17 de maio de 22, né? Essa nossa aula, na verdade, não vai ter conteúdo novo, né? Vai ser apenas a revisão da prova, conforme solicitado para vocês. Amanhã eu coloco no Moodle, né? A gravação da aula de hoje e também coloco no Moodle a, a o gabarito da prova, tá? Que está aqui já disponibilizado para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar corrigindo a prova, que trata, que é uma prova difícil realmente, era uma prova extensa. Concordo que era uma prova extensa, eu vi algumas reclamações justas, né? Não critico, acho que o aluno tem todo o direito de se manifestar, tem todo o direito de expressar a sua opinião, né? Em relação à prova, né? Mas também é verdade que o professor deu bastante tempo para fazer a prova, que a prova era extensa, mas né, o professor ainda né, deu dicas de como otimizar o tempo, de preparar já a prova. Né? Ou seja, pode não ter sido perfeita a prova, mas né, eu acho que ela em nada fugiu daquilo que a gente trabalhou em sala de aula. Né? O professor não, não em nada fugiu da matéria discutida, trabalhada em sala de aula. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a prova especificamente? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Então a primeira questão, deixa eu só pegar aqui meus óculos, um minuto só, pessoal, pegar meus óculos. A primeira questão falava exatamente tratava de uma situação que muitos de vocês aí, eventualmente, trabalharem numa organização hospitalar, né, terão que fazer relatórios, né, para apresentar informações, né, e né, a gente pega o quê? Vamos supor aí, vamos pegar um grande hospital de oncologia, né, o Hospital Santa Rita, né, do Complexo Hospitalar da Santa Casa, o Hospital São Lucas, né, na PUC, o Hospital Conceição, né, que é 100% SUS, ou seja, e ali tu tem né, uma amostra, foi selecionada uma amostra de 100 pacientes né, que passaram pelo hospital, né, tiveram uma baixa no hospital e após né, o tratamento, né, tiveram óbito. Né? Uma amostra de 100 pacientes ao longo de um ano. Né? E aí tu tem uma tabela né, com a idade dos pacientes. Tá? Aqui, né, eu defini que era 10 classes, né, mas considerando o tamanho da amostra, né, o tamanho da amostra é de 100 alunos, desculpe, 100 pacientes que foram a óbito, poderia fazer, por exemplo, em 8 classes, 6 classes, né? Embora aqui tenha um detalhe, né? Olhando aqui para a tabela, o que a gente vê de interessante aqui, né? A tabela ela proporciona justamente um dado, né? Uma divisão que me permite verificar a faixa etária ali, né? A idade das duas primeiras colunas ali, a coluna A e a coluna B, né? Nas 10 classes, o que a gente vê? A idade dos pacientes, né? Que cada classe ela compreende justamente pacientes até 9 anos e 50, 9 anos e meio, depois de 9 anos e meio até 19 e meio, assim por diante. Né?
Ou seja, ela permite uma identificação bem clara, né? Considerando que são dados agrupados, né? Ela permite uma identificação bem clara da frequência por classe, né? Por faixa etária, já que é uma doença, né? E a primeira coisa, assim, sem cálculo nenhum, só olhando para os dados, sem cálculo nenhum, só olhando para os dados, eu olhando aqui a coluna F, né? A coluna F aqui, ó. Estou passando o mouse aqui, tá? O que eu vejo aqui? Eu vejo que essa é uma doença associada a uma idade mais elevada, né? Uma doença associada principalmente a pessoas acima de 60 anos. É uma explicação, né, bastante razoável, porque o que é uma neoplasia? Né? É uma neoplasia, um câncer, né? E o câncer geralmente ocorre por quê? Por uma multiplicação de células, né, malignas, né, mal formadas, que vão se multiplicando, né, e gerando, né, uma série de problemas no organismo. Né? E geralmente, né, quanto mais antigo é o teu organismo, quanto mais velha essa multiplicação, essa duplicação celular, né, ela tende aumenta a probabilidade dessa duplicação ser defeituosa. Então, são doenças realmente, né, uma doença crônica, uma doença importante, tem uma característica de ser, digamos assim, muito significativa, principalmente, né, uma doença importante como causa mortes, principalmente entre as pessoas mais velhas. Só que eu também, olhando aqui, a gente sabe que, infelizmente, né, muitas crianças, né, crianças ali de 0 a 10 anos, principalmente, também são acometidas dessa doença, leucemia, principalmente, né, e vem rapidamente a óbito, né, nessa faixa etária. Né? Mas a incidência dessa doença ocorre principalmente a partir dos 60 anos. Então, por exemplo, dos 60 casos ali, dos 100 casos que a gente escolheu aleatoriamente, o que a gente vê? Ó? Mais de 50%, ó, de 48, ó, estou passando o mouse aqui, ó. Olhando aqui em amarelo, estão enxergando? Sim. Né? De 40, 52, né? Na verdade, 52 dos 100 selecionados na amostra tem mais de 60 anos. Então, é uma doença. Olha, aí já entra uma questão importante. Por isso que o administrador ele não é simplesmente. A estatística é uma ferramenta, ela não resolve tudo. Aliás, não resolve. Né? Ela não vai resolver o problema, ela vai diagnosticar o problema. Ela vai permitir que, a partir do diagnóstico do problema, tu tome decisões corretas. Então, por exemplo, né, políticas públicas preventivas, políticas públicas, né, que se destinem principalmente para essa faixa etária, a partir de 60 anos, como, por exemplo, no caso do homem, né, o exame de próstata, né, que é a doença, que é o câncer que ocorre de forma mais significativa para o homem, já para a mulher, né, o câncer de mama, né, o câncer de colo de útero, né. Então, esse é um diagnóstico, né? O diagnóstico ele é importante porque toda vez que eu for fazer, seja uma política pública, seja fazer uma política da organização, né, da empresa, do hospital, aqui no caso, ela deve considerar o diagnóstico. O que o diagnóstico mostra? Tudo bem? Até aqui? Sim. Observe o seguinte, eu nem comecei a calcular, né? Eu basicamente estou fazendo o quê? Estou fazendo uma análise, né, dos dados, das informações. Tá? Análise dos dados, análise das informações. Bom, e aí o que eu faço? Bom, a partir daí, né,
eu tenho a seguinte situação. Antes de qualquer coisa, tá? Antes de qualquer cálculo, né, de medidas de tendência central, medida de posição, tendência central, né, que é média, mediana, moda, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um histograma, né? Eu vou fazer uma representação gráfica dessas primeiras colunas aí, né? Então, olha aqui, ó. Aqui, vou passar para vocês. Então, o que o professor pediu ali? O professor pediu um histograma que está em laranja, estão enxergando? Sim. E uma curva de ogiva, não é isso? Isso. Tá bonito os gráficos do professor ou não? Ficaram bem bonitos mesmo. Tá bem. Então, ali, o que tu tem ali? Né? Se a gente pegar aqui, ó, no caso da frequência de óbitos, ela vai dar, não é uma curva simétrica, evidentemente, né? Não é mas ela se aproxima de uma curva. Ó, se a gente pegar aqui, ó, estão olhando? Ela se aproxima de uma normal. O que tira, né? O que não faz com que ela seja normal é justamente a presença do quê? A presença de uma frequência maior de mortes, né, de óbitos por essa doença, principalmente na faixa etária na primeira faixa etária, né, que vai até os 9 anos e meio. Observem aqui que no eixo horizontal, o que o professor colocou, pessoal? Aqui no eixo horizontal, o professor colocou o ponto médio. Tá? Então, 4,5, 14,5, 24,5, 34,5, 44,5, 54,5, né? Ou seja, o professor colocou o ponto médio em cada intervalo, tá? Para identificar exatamente cada uma das barras. Tá claro isso até aqui? Sim. Tá. E também eu pedia o gráfico de ogiva, né? Que é um gráfico, né? Ogiva, já falei, em função, né, do comportamento aí da trajetória, geralmente de um canhão, de uma bala, assim por diante. Então, o que tu tem ali? Ogiva, na verdade, nem é uma bala, é um míssil, né? Então, tu tem ali justamente uma coisa interessante, ó. Novamente, uma informação interessante. O gráfico ele te ajuda muito nisso. Ó, o que eu tenho aqui? Ó, onde é que está a concentração de mortes? Vamos ver aqui se eu consigo. Opa, se eu consigo mudar a cor. Deixar transparente. Não está dando aqui. Então, peraí, eu vou tirar aqui, não ficou legal. Mas, o que eu quero mostrar aqui? Puxa, eu achei que dava para ficar transparente. Vamos ver se eu consigo aqui. Coloca, professor, sem preenchimento. Isso, é exatamente isso que eu vou botar. Sem preenchimento. Ó, perfeito, obrigado. Ó, o que tem ali, ó? Onde é que está a concentração de mortes? Geralmente a partir do quê? 60 anos. Não dá para identificar que a curva de ogiva ela se torna mais, né, rapidamente sobe, né, a partir dos 60 anos. Sim. Sim. Né? Então é aqui o nosso problema, é aqui a política pública, é aqui onde a gente tem que concentrar maior atenção para pacientes com essa doença, com essa enfermidade. É o seguinte, novamente o que eu estou falando para vocês, a estatística é ferramenta, tá? A estatística é instrumento para o administrador, assim como é a matemática financeira, vocês já devem ter estudado taxa interna de retorno, payback descontado,
payback corrente, já estudaram, né, valor anual, que mais que você leva, valor presente líquido, tudo isso já estudaram. Não estudaram em matemática financeira? Na Sim. verdade, a gente está vendo em GOF 2, mas sim. Quem é que está dando GOF 2? Eu sei que a Camila também está fazendo, com a Analisa de Frederico. Ó, legal, legal. Em GOF 2 tu revisa isso, né? Mas em matemática financeira não viram? Sim, também tem. Então, justamente, são ferramentas, pessoal. Eu não estou dando mais matemática financeira, que eu acho que é a Jaciane que está dando, né? É a Neuza que tá dando. Tá bem. Então, assim, eu realmente não dou. Eu gostava muito dessa cadeira, adorava dessa cadeira. Tá? Mas, como tem outros professores tão qualificados quanto eu, né, ou até mais, né? Então preferiram dar para a cadeira lá para outros professores. Então é justamente isso. Ou seja, essas cadeiras quantitativas, que eu sei que tem muita gente que não gosta, que, professor, essas cadeiras são chatas, são difíceis. Mas é aí que tu tem ferramentas. É em GOF 2 que tu. Se eles não estão, por exemplo, estudando em GOF 2 indicadores financeiros, indicadores de capital de giro, indicador de liquidez imediata, absoluta, indicadores de estoque. Estão estudando ou não? Não. Não? O que estão estudando? Ela passou só VPL, payback, por enquanto isso. As taxas. Tá. Não, pode ser que ela passe depois, então. Então, assim, pois é. Tá. Não, essa parte também é importante. Mas, de repente, ela vai dar na segunda área. Isso. Então, olha lá o programa, ver se não tem, né? Isso são ferramentas, tá? São ferramentas que vocês vão ter para a vida. Tá? Essas ferramentas, é o DRE lá em contabilidade, né? Estudar lá o balanço patrimonial, né? O demonstrativo de resultado, saber fazer um fluxo de caixa, desenhar cenários, né? Isso aí são ferramentas do administrador, que é importante para vocês. A gente está vendo aqui uma ferramenta, entenderam? Tá? Bom, continuando então. Então, a primeira, agora a gente vai para a medida de posição, medida de tendência central, né? E a primeira é a média, né? Aqui é basicamente o quê? Como é que se calcula a média, né? A média nada mais é do que o C15 dividido pelo C16. O que é o C15? É o total do ponto médio vezes frequência. Ó, né? O que é o total do ponto médio vezes sequência somatória aqui? Ó. Aqui, ó. No J13, ó, é o somatório do ponto médio, que a gente calculou já, né? Vezes a frequência, dividido o quê? Pela frequência total. Então tá, 65,20. Que 60,20 o que, cara pálida? Hein? Sessenta e cinco vírgula vinte o quê? Anos em que as pessoas morrem com essa doença. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Tem que saber o que a gente está fazendo, tá? 65, aliás, 65,2 anos, tá? É a morte, em média, que as pessoas morrem devido a neoplasias, tá? Bom, continuando. Então, a primeira informação, a medida de tendência central, a medida de posição. Depois, o que era para calcular a mediana, não é isso? Ela está em verde, ó. Tá? E aí tu tem o quê? Mediana, fronteira inferior da classe. Aí começa. Aí tu pega a fórmula de bolo que tem no livro, né? E calcula qual é a classe da mediana. Aí tu vai aqui na frequência, ó, acumulada e vê, puxa, eu tenho 100, mediana é meio.
Meio é 50. Onde é que está o meio? Está entre aqui, né? Entre o 48 e 78, concordam? Sim. Então, qual é a classe que contém a mediana? Ó, A oitava. a oitava classe, é a fronteira inferior da classe, está lá, ó, em verdinho, 69,50. Tamanho da amostra, tá aqui em verdinho, 100. Frequência acumulada da classe anterior à mediana, está aqui em verdinho, a classe 7, 48. Número de observações da classe da mediana. Tá, número de observações está aqui, 30. Amplitude do intervalo de classe, né? A classe amplitude é homogênea, né? Como a maioria dos relatórios que vocês vão fazer, embora nem todos, né? Por exemplo, pode acontecer assim, ó, vocês fazerem uma amplitude maior nos extremos, tá? Uma amplitude heterogênea, tá? Vamos supor que tu tenha muito poucos amplitude não, fazer intervalos maiores nos extremos. Então tu faz um relatório para dados agrupados e aí como tem muito pouco caso nos extremos, tu faz o extremo inferior e o extremo superior com uma amplitude maior que o resto, entenderam? Pode acontecer isso. Por isso que tem essa fórmula, por isso que bota amplitude do intervalo de classe, não amplitude de todas as classes. Porque nem sempre, né, a divisão de classes ela necessariamente é homogênea. Embora a gente viu nas nossas aulas sempre homogênea. Ok? Aí eu chego à mediana. Tá? O que significa esse 70,16, né? Vou diminuir aqui. Muito grande isso aqui para entender. O que significa 70,17? Quem é que me interpreta isso? Hein? Quem é que me interpreta isso? Oi, pessoal. Quem é que interpreta isso? Que dividindo os dados desses 100 pacientes ao meio, seria a idade seria 70? Não sei se é a idade. Isso é importante. A gente tem muita dificuldade de entender a mediana. Tu está chegando perto, Ana. Tá? É a seguinte, ó. Se eu pegar essa amostra de 100 pacientes, tá? E pegar o paciente de número 50, tá? Tu vai colocar em ordem crescente, tá? Lá, criança que morreu de leucemia, o mais jovem, assim vai indo, tá? E se tu colocar em ordem crescente, o paciente de número 50, que é o meio, tá? Foi a óbito, né, com 70,17 anos. Entenderam ou não? Sim. Ficou claro? O que é mediana? Sim. Tá, ótimo. E depois a moda aqui, ó. Moda é a mesma coisa. Né, a moda é que tem maior frequência. Então, fronteira inferior da classe da moda. Pô, qual é a classe da moda, professor? Está aqui, ó. Classe da moda. Onde é que tem maior moda aqui? É também a classe, por coincidência, a classe 8, não é isso? Vamos lá. Fronteira inferior da classe que contém a moda. Tá ali, se é a classe 8, vou botar em vermelhinho aqui agora. 69, não é esse, é um bordô, na verdade, não é um vermelho. 69,5. Depois, diferença entre a frequência modal e a frequência da classe anterior. Então, a frequência da classe modal é 30 e a frequência, ó, 22. Então, o que eu vou fazer aqui? 30 menos 22 vai ser 8.
Isso é fórmula de bolo, né? Diferença da frequência modal e a frequência da classe posterior. Ó, 30 menos 17. Dá 13. Tá? E por aí vai. Ó. E a gente vai indo. Intervalo, né? Da amplitude do intervalo da classe que contém a moda, né? Da classe que contém a moda. Lembrando que nem sempre todos os intervalos são iguais. Então, 10. Pronto. Aí aplica a fórmula de bolo que a gente tem. Ali, moda. O que significa esse resultado? Quem é que me diz que significa 73,31? Hein? Quem é que responde essa? É a idade que mais teve pacientes em óbito? Exatamente. A idade que teve mais pacientes em óbito. Perfeito. Ótimo. Quem respondeu? A Bárbara? A Nicole. Nicole. Valeu, Nicole. Valeu. Tá? É isso aí. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Tranquilo. Tá? Estão gostando da revisão? Sim, pode Sim. continuar. Sim. Que é? Olha aqui, botão. Fala quem falou agora. O objetivo da revisão, pessoal, muito mais do que novamente, a questão, claro que é importante os resultados, o cálculo, tem que saber, porque senão não adianta, se não sabe calcular, não tem como fazer o diagnóstico. Agora, o importante é tu entender o que tu está fazendo, entenderam? Puxa, por que eu estou fazendo isso? Onde é que vai levar isso? O que vai me trazer isso, entenderam? Bom, e aí vai, depois terminamos medidas de tendência central, concordam? Medidas de posição. Agora, o que a gente vai? As chamadas medidas de dispersão ou medidas de variabilidade. Né? Ou seja, agora a gente vai calcular variação, variabilidade. Aí tu tem desvio médio, tu tem variância, tu tem amplitude modificada, tu tem desvio padrão, entendeu? Tudo isso são medidas de dispersão. Ok? Então, aqui estou em roxo, ó. A variância aqui, né? 444,96. Foi essa variância que deu, não deu? Apliquei a fórmula ali, ó. Peguei a fórmula, somatório da frequência, tal, tamanho. Variância da amostra, 444,96. Tá? Anos. Tá? O que significa isso? Significa que a, 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 a variância. Só um pouquinho que eu tenho que ligar a luz aqui, um minuto. Estou com uma torneira ligada, não quero ficar gastando água. Só um minutinho.
Alô, voltei. Tudo bem? Tá. Então, o Tudo. que é a variância? Nada mais é a variância, né? Ela é uma diferença, né, entre o valor de cada classe, né, e a média aritmética de cada classe. Tá? Então, quanto maior essa variância, maior é a variabilidade, maior é a dispersão em torno da média. Então, o que nós temos? Nós temos ali uma média de 65,20 anos. Né? Para achar a variância, desculpe, eu até passei, né? Para achar a variância, antes nós temos que achar o desvio médio, né? Porque a variância nada mais é do que a diferença entre as médias elevado ao o desvio médio elevado ao quadrado, tá? Antes de serem somados. Bom, mas então, puxa, o que significa isso, né? A variância ela é uma medida de dispersão. Quanto maior é a variância, tá? Maior é a dispersão em torno da média. Ah, professor, mas o que significa isso, professor? Maior a dispersão em torno da média. Significa o seguinte, significa que os dados, se a variância é muito grande, né, significa que as mortes elas vão estar bem distantes da média. Vamos supor assim, para vocês entenderem, tá? Prova de estatística, tá? Teve a prova de estatística. Eu vou fazer a média. Provavelmente a média da turma foi 6, tá? Eu não fiz a média. Vamos supor que eu fizesse a média. A média da turma foi 6. Mas daí, vários, né, tiraram 10. A Lisiane, a Bárbara, a Raquel, vários tiraram 10. Tá? E outros tantos tiraram 2. Tá? Eu pergunto, a média quanto é que foi? Alguns tiraram 10 e outros 2, isso? Vamos supor que metade tiraram 10, metade tirou 2. Qual é a média? 6. 6. Perfeito. E a variância vai ser grande ou pequena? Grande. Grande. Por quê? Tu tem uma dispersão em relação à média. Tu tem uma grande variabilidade em relação à média. Uma grande diferença dos que foram para mais e dos que foram para menos. Entenderam? É isso que me diz a variância, é isso que me diz o desvio médio, é isso que me diz o desvio padrão, que nada mais é do que a variância, a raiz quadrada da variância, né, que está aqui em cinza, aparecendo ali 21,09 anos. Opa. 21, opa. 21,09, está aqui embaixo. Anos. Tá? Então, o que me mostra essas medidas de dispersão? Desvio médio, variância e desvio padrão, né? Na qual, né, dessas três, a que eu mais tenho que dar atenção, a que eu mais tenho que olhar com carinho, né, porque para depois, porque ela me serve para utilizar na análise, principalmente nas distribuições de frequência, se é normal, se não é normal, assim por diante, é o desvio padrão. Elas me dão um grau de variabilidade em torno da média. Ou seja, se eu tenho alunos que tiraram 2 e alunos que tiraram 10, eu tenho uma turma muito heterogênea. Né? Eu tenho uma turma que, puxa, o que o professor deve fazer num caso como esse? Onde tem muitos alunos que tiraram 2 e muitos alunos que tiraram 10. Puxa, que tipo de política, que tipo de metodologia de ensino talvez seja interessante o professor, né, dar aula facultativa para o pessoal que está mais fraco, conversar com eles, né, explicar os motivos, né, explicar por que eles não conseguiram compreender a matéria. Né? Já os alunos que tiraram 10,
né? Também conversar, se está muita moleza para eles, né? Tem que ficar mais, fazer a coisa mais dura, assim, estou brincando, lógico que não. Os alunos que tiraram 10 dá apenas os parabéns, né? Então, puxa, tu tem uma dispersão muito grande, tá? Então, ela é uma medida importante para tu entender, né, o que está acontecendo. No caso aqui, né, tu tem uma variância aqui de 444 anos, que a raiz quadrada deu 21,09 anos. Olha, tu tem uma variabilidade grande aqui também, né, da doença, né? Isso significa que 21,09 anos, a média qual é? 65,2, né? Então, puxa, um desvio padrão de 21,09 anos para mais e para menos significa que eu já tenho que começar a ficar atento para essa doença a partir dos 40, 45 anos. Essa doença já começa a ter uma manifestação mais forte, né? Mais rigorosa, né? Do que outras doenças, por exemplo, como mal de Alzheimer. Ah, puxa, seria legal, por exemplo, fazer mal de Alzheimer. Talvez, provavelmente, ela ia ter uma concentração, ia ser uma assintótica positiva, né? Por quê? Porque a concentração do mal de Alzheimer é o cara a partir de 70, 80 anos, principalmente, né? Ou uma outra doença onde a concentração é lá nos cirrose hepática, né? Realmente a partir de 40, 50. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Esse desvio padrão, essa variância, esse desvio médio, vai me dar a dispersão, vai me dar o grau de diferença, né? De dispersão das minhas amostras, dos meus elementos da amostra. Quanto maior essa dispersão, mais eu devo estar atento, né? E mais isso vai influenciar a minha tomada de decisão. Se a dispersão é muito grande, significa o seguinte, no caso lá da, da, da cadeira, lá das notas estadísticas, significa, puxa, eu tenho que dar atenção para aqueles que estão indo muito mal. Alguma coisa há. Eu estou conseguindo passar a mensagem de forma correta para os que estão indo bem, mas eu estou com algum problema de comunicação para aqueles que estão indo mal. Tá? Aqui, no caso, puxa, o que está me dizendo com essa dispersão elevada? Que a doença ela não se manifesta em um momento específico da vida, né, do ser humano. Ela, né, ela é uma doença traiçoeira que pode se manifestar ainda num adulto jovem, né, 45 anos. Não necessariamente ela é uma doença de velhos. Então, essas medidas de dispersão que a gente calculou, o desvio médio, a variância e o desvio padrão, são medidas que permitem identificar se o grupo, né, se os elementos da minha amostra ou da minha população, nesse caso a gente está estudando a amostra, é heterogêneo ou é homogêneo. Entendido? Perguntas? E aí, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Sim. Então, já vimos aí medidas de tendência central, medidas de posição, já vimos medidas de dispersão ainda, porque ainda temos que calcular ali a amplitude, né? A amplitude total, aí é fácil, onde é que está aqui a amplitude total? Aqui, ó. Né? O total é F4, ó, menos D4, ou seja, F4 F4 tem F4 menos 10, tá errado aqui, amplitude total. E 4 menos D4, não, tem um erro. Amplitude total é E é C, desculpe, é B12 menos B13 aqui.
Concordam ou não? Sim ou não? Quietos? Concordam que a amplitude total é 90? Silêncio na sala? Sim, Não é senhor. 100? Concordo. Oi? A amplitude total é isso, tá? E a amplitude modificada aqui, ó. Primeiro dos 90%, dos 80 centrais, né? Acho que é 80, né? Vou confirmar aqui. Dos. Por que é 90 a amplitude total? Só um pouquinho, só um minuto já vou responder. Amplitude dos 80, sim. Oi, por que 90? Porque é o seguinte, Isso, ó. é Qual que eu fiz é. nas Oi? fronteiras de classe. É que eu fiz nas fronteiras de classe. Mas está errado, né? É amplitude total, né? Não é por classe. Qual é a amplitude total aqui? 90, 90 aqui, né? Menos zero. Não é isso que diz o livro? Ou eu estou muito errado aqui, mas eu acho que é. Vou dar uma olhada aqui. Não é Tô pegando- 99 menos zero? É 99 menos 9 ou 90 menos zero. Um dos dois. Vai dar o mesmo resultado. Ó, tô aqui, ó. Tô pegando aqui o meu Amansa Burro, tá? Página, capítulo 4, seção 4.2, página 85, lá no final. Para dados agrupados, uma distribuição de frequência, a amplitude total é geralmente definida como a diferença entre a fronteira em ser superior da classe mais alta. Qual é a classe mais alta? Não é 90 ou 99? Ah, não, tá certo aqui, é 99. Para aí, aqui, ó. Mas, A prof, eu fronteira acho que superior essa da foi uma classe mais questão de. alta. Opa. Só um pouquinho, só vou terminar. Eu estou lendo aqui, tá? O livro. Para dados agrupados, uma distribuição de frequência, a amplitude total é geralmente definida como a diferença entre a fronteira superior da classe mais alta, fronteira superior da classe mais alta, essa aqui, ó, né, na verdade é 99,50, e a fronteira inferior da classe mais baixa, que é zero nesse caso, né? Não, desculpe, errei aqui. É 99,50. Quem é que falou ali? Desculpe que eu interrompi. Não, era só para falar que era para dados agrupados mesmo. Sim, estou trabalhando com dados agrupados agora. É a fórmula 4.2 da seção também 4.2. Tá pegando ali? É que no caso, eu coloquei na fronteira de classe ali na primeira, eu botei menos 0,5 só para fechar, né, os valores direitinho ali, Tudo bem. né? Não... E aí ficou a amplitude ficou 100, Perfeito. porque a amplitude de cada classe é 10, né? Então 10 classes, a Sim, amplitude é 100. eu entendi a tua colocação, né? É que, na verdade, assim, quando na verdade, eu deveria ter começado, eu deveria ter feito aqui, ó, talvez ter começado com, em vez de ter começado com zero, ter começado com um ano, aí ficaria 1 a 10, entendeu? 11 a 20, 21, até chegar ao 100, entendeu? Mas tudo bem, a ideia é justamente saber que tu vai pegar aqui, ó, a fronteira de classe, vai pegar essa aqui, a fronteira inferior da classe mais baixa e a fronteira superior da classe mais alta, e vai fazer a diferença. Entenderam? Para achar a amplitude total. Tudo bem? Sim, então fica certo usando 100
Pode ser, eu considero que sim, sem problema. Tá? Eu sei, porque é que tu tem que pensar assim, quem é que está falando? É a Ana? Isso. É a Mas não Ana? tem menos que zero, né? Seria isso? É Porque pela imagina idade, assim, eu só coloquei porque como a gente fez todos os outros exercícios dessa forma, diminuindo sim. 0,5 e aumentando 0,5, daí eu fiz também. Eu achei estranho, né? Agora, Mas eu fiz. Ana, agora tu imagina tu chegar para os médicos, né? Tu apresentar o relatório e aí tu botar ali menos 0,5. Aí o médico vai chegar para ti, tu que é administradora, né? Mas a senhora não sabe né, que tu até pode ter câncer no feto, né? Mas a senhora não sabe que não se nasce com menos 0,5. Entendeu? Por isso que eu não botaria, né? Se fosse apresentar um relatório. Não sei, o que tu acha? Eu também, num relatório, eu não colocaria, né? Eu achei estranho, mas eu botei ali, porque como a gente fez todos os exercícios dessa forma, né? Mas eu acho que ficaria Sim. melhor mesmo ter feito do 1 ao 10, né? De 1 ano a 10 É, anos. Acho que isso seria melhor. ficaria. O professor errou ali. O professor deveria ter colocado de 1 ao 10, entendeu? Mas observe o seguinte, não é só colocar número, a gente tem que saber o que está fazendo. A gente, puxa, mas o que a gente está analisando aqui? É a idade dos pacientes, né? Aí eu vou botar valor negativo, não tem muito sentido, concorda? É como botar preço negativo. Né? Tá legal? Tudo bem? Posso avançar? Tudo certo. Pode. Né? Essa coisa a gente tem que saber o que vai fazer. Bom, então ali depois aqui em verde, né, os 80% centrais, né? Puxa, se a gente tem que fazer os 80% centrais, o que a gente tem que fazer? Pegar a posição 90, né? E pegar a posição 10, né? E aí calcula, né? Pega a fórmula também, né? No caso de 90, fronteira inferior da classe que contém a posição 90, né? É a fronteira inferior da classe que contém a posição 90. 79. Ah, professor, onde é que está? 79,5. Aqui, ó. Onde é que está a classe que contém a posição 90? Está aqui, ó. 78 a 95. É aqui, ó. É a nona classe que contém a fronteira. Tá? E a fronteira inferior, qual é? Aqui, ó. 79 e meio. Tá? Depois, tamanho da amostra, 100, né? Ó, frequência acumulada da classe anterior que contém a posição 90. 78, vamos lá, vou confirmar lá. 78, aqui, amarelinho. Depois, número de observações da classe que contém a posição 90. Ó, 17. Tá? E vai, né? Amplitude no intervalo de classe. Opa, aqui, 99,5. Amplitude total, pessoal? Não é. Ali, na verdade, é 10. É 10 aqui, ó. Aqui tem um erro. Só vou confirmar, mas eu acho que está errado. Vamos ver aqui. Só um pouquinho. Amplitude modificada. Eu acho que é amplitude da classe, né? Só um pouquinho. Vou confirmar aqui. Eu estou sem óculos. Meu óculos deixei na minha casa. Estou na casa do meu pai. Me ajudem aí quem está com óculos aí. Eu acho que é Da assim, amplitude? é a fronteira da classe, não é isso? É a A amplitude no intervalo amplitude da da classe. classe. Então é 10 aqui. Isso, é a amplitude do intervalo de classe. Então é 10. Pronto. Aí tem a posição 90 aqui, ó, já arrumei, tá?
E a posição 10 é a mesma coisa, tá? Vai pegar a fronteira inferior da classe que contém a posição 10. Onde é que está a fronteira inferior da classe que contém a posição 10? Posição 10 está aqui. Ó, 5 com 7, 12. Está aqui, então é a 12. A fronteira inferior é 9,50. Estão olhando lá no exercício no de vocês? Fronteira inferior da classe que contém a posição 10. Opa, 29,50. Isso. Isso, é essa mesmo. 5. Ah, tá aqui. Eu errei. Tá, tirar aqui. Olha, é muito detalhezinho, né? 29,50, tá certo. Depois. Tamanho da amostra, 100. Frequência acumulada da classe que contém a posição 10 é 8. Opa, não é 10. Frequência A classe anterior que contém a da posição. classe anterior. Isso, da aí é classe 8. anterior. Aí é 8. Então é 8. Então tá certo. Então E aí embaixo é o número de observações da classe, que contém a posição, que é 2. Tá certo, tá certinho. E a amplitude aqui que tá errado. É 10 também. Pronto, 39,5. Então aqui tu já mudou. Ficou 86,56 menos 39,5, que deu 47,06. Fechou? Sim, é isso aí. Ó, eu vou salvar aqui para botar o gabarito certo. E aqui, de 50% da entrada, ver se eu não errei. Aqui tá, já vi que errei aqui também. 10 aqui. E 10 aqui. Fechou? 13,24. Sim ou não? O meu não, mas aí eu não Vamos ver sei. o que Eu errei, né? Não sei se eu errei. Vamos lá, vamos fazer. O meu Então, também. se é os 50% centrais, é a posição 75 e a posição 25. Vamos fazer junto. Fronteira inferior da classe que contém a posição 75. Onde é que está a posição 75? Posição 75 está aqui, não tá? Não é essa aqui? Me ajudem. Eu Sim ou não? coloquei na minha 69,5. Tá aqui, tá em azul, tá certo. Esse fechou 69,5 aqui. Opa. Não, ali Aqui tá É, 79. o meu deu esse resultado, 13,24, mas eu não sei também. Não, também, não tem problema. Estamos junto aqui, tá todo mundo no mesmo barco, né? Vamos lá. Estamos aqui para aprender. Então, aqui, Fá. 69,5. Vamos de novo aqui para ver se eu não errei. Fronteira inferior da classe que contém a posição 75. Posição 75, pessoal. Olhem aqui na tabela. Posição 70, ó, aqui eu fui da posição 48 para 78. Então a posição 75 está na 8, concordam? Sim. 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 Então a fronteira inferior é 69,5. Tem erro. Tamanho da amostra é 100. Frequência acumulada da classe anterior que contém a posição 75. 48. Aqui já também errou um, errou todos, né? Vamos ver aqui. Frequência acumulada então, anterior à posição 48. Não é 78. Ó, estão enxergando? Sim. Vou mudar aqui. 48. 48. No número de observações da classe que contém a posição 75. A posição 75 tá aqui, né? Número de observações é 30, concorda? Sim. Ó,
30 ali ou não? Isso, é 30. Tá? E a amplitude está certo. Pronto. Posição 20. Tá. Opa, não, é aqui, né? 30. Tá ok. Esse aqui fechou. Agora vamos para a posição 25. Fronteira, 25. Não, prof, eu Fronteira. acho que tu colocou o 30 na amplitude. Ah, é. Exatamente. Então é em cima aqui, né? Isso. Agora fechou. Fechou? Sim. O meu, Tá. pelo menos, Agora vamos para a fechou. posição 25. Fronteira inferior da classe que contém a posição 25. Vamos lá, posição 25. Papá, papá. 25. Tá aqui, ó. 5, 8, 25. Opa! É isso aqui, ó. Deve ser 49,50. Fechou? Sim. 49,50. Vamos ver se está lá 49,50. 49,50. Tamanho da amostra é 100. Frequência acumulada da classe anterior que contém a posição 25. Frequência acumulada 16. Fechou? Sim. Está lá 16. Tá aqui. Número de observações da classe que contém a posição. 10. Concorda? Sim ou não? Sim. Aqui já tem um errinho também. 10. Mas acho que eu digitei agora, né? 10, a amplitude é 10, 64,5. Aí é só fazer a diferença. O de cima, prof, é 16. Ali, a frequência acumulada. Da classe Aí. anterior. Aí. Isso. É 16. Pronto. Tá. Fechou 20. Aí você fechou. Eu me lembro que tinha fechado sem tinha dado sem número inteiro. Fechou agora? Sim. Sim. Então agora depois tem esse quartil, né? Quartil. Ah, tá aqui. Quartil e decil, né? E aí terminamos. Quartil nada mais é que é o tal do quartil? Ah, professor, para que fazer quartil? Para que fazer decil? O quartil me dá uma ideia de como é que eu separo, como é que eu divido, né, um grupo. Tá? Eu posso dividir em 4 partes, eu posso dividir em 10 partes, né, ou posso geralmente dividir em 100 partes. Poxa, nós temos aqui um grupo de 100, né? 100 pacientes, 100 pessoas que foram hospitalizadas e vieram a óbito em função de neoplasia, ok? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, eu vou dividir em quartis, né? Então, eu pedi aqui se bem me lembro, estou olhando aqui no enunciado, acho que eu pedi o primeiro ou terceiro? Terceiro quartil, não é isso? E o quarto decil, tá? Então, o terceiro quartil, tá? Terceiro quartil. Terceiro quartil nada mais é do que, né, a posição. Qual seria a posição de 1 a 100? Terceiro quartil. Hein? Qual seria de 1 a 100 o terceiro quartil se eu dividir por 4? 75. A 75. Se fosse segundo quartil,
não precisaria nem calcular, seria a posição 50, que seria a mediana. Se for o primeiro quartil, é o 25. Então, né, de 0 a 25, ou de 1 a 25, primeiro quartil. 26 a 50, segundo quartil. 51 a 75, terceiro quartil. 76 a 100, o quarto quartil. Entenderam? Então, quartil e mediana, quartil e decil, quartil e percentil, percentil e mediano é a mesma coisa, é divisão. Né? Divisão de quê? De grupos. Só que a mediana eu divido meio a meio. O quartil eu divido em 4 partes. O decil eu divido em 10 partes. E o percentil eu divido em 100 partes. Então, puxa, qual é o terceiro quartil? Vou pegar ali a fórmula lá do quartil. E a única coisa que muda quando eu tenho quartil é que a razão é dividido por 4. Né? Na mediana era dividido por 2. No decil vai ser dividido por 10. No percentil vai ser dividido por 100. Né? E ali o que eu tenho? Eu tenho 3n. Por que 3n? Porque é o terceiro quartil. Se fosse o segundo quartil, seria 2n. Se fosse o primeiro quartil, seria 1n. Entendeu? É só calcular a fórmula ali. Ó. Fronteira inferior da classe que contém o terceiro quartil. Vamos lá. Já sabemos que é a posição 75. Posição 75 está onde aqui? Não é essa classe aqui? Vou apagar tudo isso aqui para não ficar muito poluído. Pronto. Então, vamos lá. Então, qual é a fronteira inferior da classe que contém o terceiro quartil? A gente sabe que o terceiro quartil é a posição 75. E aí? Não é a classe 8, pessoal? Não vai ser essa aqui? Sim. Ó, tá em roxo. 69,50. Fechou? Fechou. No tamanho da amostra, nem se exclui. Frequência acumulada da classe anterior que contém o terceiro quartil. Ó, 48. E mais? Número de observações da classe que contém o terceiro quartil. 30. 30. Fechou. E por último, o que é? Amplitude de intervalo da classe, 10. Aí eu acho esse terceiro quartil. Ou seja, o paciente de número 75 tinha uma idade de 78,5 anos. E o grupo do terceiro quartil está entre que idade? Alguém me responde essa? Eu tenho aqui. O grupo do terceiro quartil está em que idade? Em intervalo inferior e intervalo superior. Quem responder essa ganha 0,25 na prova. R$ 70,79? Quem é que respondeu? A Bárbara. Opa. Pode, ganhou 0,25. Exatamente, Bárbara. Perfeito. Ou seja, o grupo do terceiro quartil, já que a mediana é o fim do segundo quartil, não é o fim do segundo quartil, a mediana? Então, justamente isso, né? O grupo né, o grupo aí que fica, né, entre o número 51 e o número 75 tem idade entre 70,17 anos e 78,5 anos. Entenderam ou não? Sim. Tá claro o que o professor está dizendo? Não entendi. Quem falou? Ana? A Ana, isso. Tá, me explica que não entendeu. Não, O que é o quartil? O quartil é dividir por 4, não é isso? Isso. Eu achei o terceiro quartil, que é 78,5 anos. Tudo bem? Tudo.
Ou seja, o paciente de posição 75 teria 78,5 anos. Tá? Aí eu perguntei, qual o intervalo do terceiro quartil, né? Ou seja, o paciente de número 50 ou 51 até o paciente de número 75. Aí a Bárbara prontamente disse 70,17 a 78,5. Por que a Bárbara disse isso? Porque ela, mas para aí, a mediana nada mais é do que o segundo quartil. Tá? Se eu divido por 4, o segundo quartil é a mediana. Então, né, o intervalo de idade entre o paciente de número 50, que é a mediana, né, e o paciente de número 75 é entre 77,17 e 78,5 anos. Ou seja, o paciente de número 51, 52, 53, 54 até os 75 terão nessa faixa etária, entre 70,17 anos e 99,5 anos. Entendido ou não? Entendi. Não, 99 não. 78,5 no. Não, sim. Entre 77,17. Não, mas eu peguei o 78,5. raciocínio agora. Agora eu entendi. Pegou o raciocínio, Ana? Peguei. Ótimo. Perfeito, tá? Aí agora a gente pode calcular o decil. Tá? O decil. Tá? O decil. Bom, o decil é a mesma coisa, mesma ideia, mesmo raciocínio, né? Só que agora eu vou dividir em, olha, olhando ali para o quarto decil, né? Quarto decil. Mesma ideia, só que eu estou dividindo em 10, ó. Estou dividindo em 10 aqui. Eu dividi em 4. Agora eu vou dividir em 10. Puxa, então olha aqui, ó. A fórmula é a mesma, só que é o quarto. Então no numerador eu vou botar 4 e no numerador eu vou botar 10, porque é decil, né? O resto é a mesma coisa. Vou calcular, ó. Fronteira inferior. Quarto decil. Qual é que seria o número do quarto decil? Qual é que seria a posição do quarto decil, pessoal? 40, não é isso? Então vamos lá, 40. Onde é que está a posição do 40? Olha ali na frequência acumulada. Está aqui, ó. Não sei. Está aqui, ó. Está no 7. Fronteira inferior, qual é? Está aqui. 59,5. 59,5. Pronto. E vou fazendo. O tamanho da amostra é 100. Frequência acumulada da classe anterior que contém 26. Depois, número de observações da classe que contém quarto decil, 22. Amplitude 10. Quarto decil, 65,6 anos. 9 anos, desculpe. Ou seja, o paciente, né, de posição número 40, ou seja, faleceu com 65,9 anos. E entre o quarto e o quinto decil, né, sendo que o quinto decil nada mais que a mediana, né, ou seja, o paciente de posição de número 40 até a posição número 50 tem entre 65,9 anos e, ó, vou pegar de novo a mediana aqui, 70,17 anos. Tá? São esse intervalo entre o quarto decil e o quinto decil, que nada mais é que a mediana. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Sim. O cálculo terminou aqui agora, né? Tem mais alguma coisa de cálculo? Não tem, né? Frequência acumulada da quinta classe, 16, né? Frequência relativa da sétima classe, 10%.
coeficiente de assimetria de Pearson, que deu menos 0,71, né? Vamos ver aí o coeficiente de assimetria de Pearson. Ó, coeficiente de assimetria de Pearson, está aqui. O que é? A formulazinha é essa aqui, ó. Tá? Fórmula é 3 vezes a média menos mediana dividido pelo divisor padrão. Nós temos já a média, que é 65,20 anos. Temos a mediana, que é 70,17. Temos o desvio padrão. Então, fazemos aqui média menos mediana. Vai dar um número negativo aqui. Aí multiplico esse resultado aqui, a diferença desses dois, por 3. E divido por 21,09, que é o desvio padrão. Moral da história, coeficiente de assimetria positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né? Lembrando sempre, né, que o coeficiente de assimetria me dá, né, o grau de assimetria da distribuição de frequência, né? Quanto mais negativo ele for, né, quanto mais negativo ele for, maior, mais ele, desculpe, quanto mais assimétrico ele for, né, mais concentrado ele está ou lá no início ou no final. Puxa, o que a gente vai ver aqui? Ó? Se a gente olhar o histograma, a gente vai ver que ele está concentrado mais no início ou mais no final? Mais no final, não é isso? Ó, laranjinho aqui. Estão enxergando? Por isso que o coeficiente de assimetria é negativo. Tá? Por quê? Porque a maior parte das frequências estão concentradas no final. Né? Ela não tem uma... Ele tem uma subidinha aqui, depois desce, depois volta a subir. E a maior parte das frequências aqui. Por isso que ele é um coeficiente assimétrico, primeiramente. Não é uma distribuição que se aproxima de normal. Ou seja, esse evento não tem exatamente uma distribuição normal. E mais do que isso, é assimétrico negativo porque a maior parte das frequências estão no final, ali nas faixas etárias mais elevadas. Tranquilo? Tá claro ou não? Sim. Sim. Tá ótimo. Ok. Continuando, então. Vamos lá. Então, calculamos tudo, agora só falta fazer a análise aí do relatório que a gente fez. Um relatório bem elaborado, um relatório decente, né? Para uma reunião aí onde vai ter médicos, diretores do hospital, onde vai ter profissionais de todas as áreas do hospital, e vai ter que apresentar um relatório. O que tu pode dizer? Olha, olhando, né, os gráficos, olhando a média, tu pode dizer assim, ó, que a maior parte das pessoas morrem, né, a partir ali dos 60 anos, né? Olha aqui que dá um salto, ó. Eu estou passando o mouse aqui, ó. Não dá um salto, a barra não cresce muito aqui dos 54,5 para 64,5. Essa é uma idade, né, onde tu tem que provavelmente fazer um preventivo mais rigoroso. Outro dado interessante, né, é que tu tem uma dispersão grande, né, apesar de a média ser 65,20 anos, né, existe uma dispersão grande, ou seja, alguns pacientes, não é uma doença que se concentra em poucos anos, não se manifesta, geralmente, em uma determinada faixa etária, ela tem uma variabilidade, ela tem um desvio padrão grande. Tá? Que mais eu posso dizer da doença? Posso dizer que, se for para ter um cuidado especial, olhando para a moda, né? Olha a moda aqui, ó. A gente tem que ter uma atenção muito especial na faixa etária ali dos 70 anos, né? A faixa etária ali de 65 aos 75 anos, é ali onde mais vai aparecer, mais vai ocorrer óbitos
devido a essa doença. Que mais que a gente pode ver? Questão da amplitude aqui, o que a gente podia dizer, né? Amplitude dos 80. Aqui eu acho que o mais importante aqui seria a amplitude dos 50 centrais, né? Ela não é, a amplitude é de 20 anos, né? Entre a posição 25 e a posição 75. Tá? Ou seja, 50 pacientes que foram mortos, né, que morreram em função dessa neoplasia, tinham, né, uma diferença de idade de 20 anos a mais ou a menos. Eu acho que é isso que se pode dizer dessa doença. Então, né, se eu fosse apresentar esse relatório, apresentaria esses dados, mostraria, né, as informações, daria como conselho final lá para os diretores, para o corpo médico, né, de que é uma doença que se manifesta, né, a partir de uma determinada idade, principalmente, né, que exige, né, talvez, né, uma política específica, uma política de cuidados, né, de diagnóstico precoce, né, e medidas cabíveis na área médica, que não é a nossa área, né, deveriam ser tomadas, né, exames, ressonância magnética, né, e aí teria que ver exatamente como seria implantada essa política. Entregaria esse relatório para cada um deles, faria, né, uma apresentação, né, uma apresentação adequada, utilizando as informações que a gente fez. É isso, tá? Para essa questão é isso. Fomos bastante... né? Olha, a questão nos tirou quase 1h30, não é isso? Sim. Tá, aqui, ó, já vamos direto para 2, é média ponderada, 2. Vamos ver qual é a 2. A 2 é verdadeiro e falso. E a 2 é 3 é da verdadeiro média e falso. ponderada. Tá, vamos fazer a 2 primeiro, então. A 2, vou botar 2 aqui. Verdadeiro ou falso? Tá aqui. Então, a amostragem é uma técnica de seleção de um subconjunto. Verdadeira. População-alvo, né, sobre a qual fazemos baseados na amostra. Verdadeira. As variáveis discretas podem... Não. Falso. A inferência estatística nos dá elementos para generalizar de maneira segura as conclusões obtidas da amostra da população. Tá? Verdadeiro. Tudo tranquilo aqui? Para que possamos fazer interferências válidas sobre a população, é preciso que essa seja representativa. Tá? Alguma dúvida quanto ao gabarito? Sim ou não? Alguém discorda do gabarito do professor e por quê? Não discordo. Eu coloquei a última como falsa, mas eu não sei nem te dizer exatamente o porquê. Lê para Então nós eu não aí discordo de nada, porque eu não lembro por que eu botei. Então, né? Tá, lê para mim aí, Ana. Essa última? É. Para que possamos fazer inferências válidas sobre a população a partir de uma amostra, é preciso que essa seja representativa. Uma das formas de se conseguir representatividade é fazer com que o processo de escolha da amostra seja, de alguma forma, aleatório. Tá. Ou seja, inferência é o que a gente vai fazer, né? A gente vai começar a fazer depois do capítulo 5, tá? Ou seja, a partir da amostra a gente vai fazer inferências, né? Vai fazer a análise sobre o comportamento da população. Só para que a gente possa fazer inferência, nós temos que ter uma amostra que seja representativa. Eu sempre digo, o que o pessoal lá do Bolsonaro reclama? Porque as pesquisas são tão tendenciosas, porque elas não representam o real desejo, né? E aí o argumento, né? É porque, como é que eles falam ali?
Porque a população, a população na rua mostra que o Bolsonaro, quando o Bolsonaro vai, tem muita gente, já com o Lula não tem. Eu não quero entrar nessa discussão, quem está certo e quem está errado. Mas isso aí não é metodologia científica de pesquisa, né? Para tu ver uma metodologia correta de pesquisa, por exemplo, não pode fazer entrevista por telefone, né? Geralmente, uma entrevista eleitoral, ela ocorre na rua. Por quê? Porque nem todo mundo tem telefone, né? Tem pessoas que não têm o telefone e aí tu já coloca uma amostra viesada, tá? Então, tu tem que ter uma pesquisa junto a grupos heterogêneos, né? Considerar todo o grupo, né? Tem que estratificar a pesquisa. Seguramente o Bolsonaro deve ter mais votação no Sul, né? Onde o Bolsonaro é mais forte. Já o Lula é mais forte no Nordeste, né? Mas a população do Nordeste é 50 milhões e a do Sul é 25 milhões. Então, puxa, para que tenha uma amostra correta, não viesada, representativa da população, de cada 3 sulistas ou nordestinos, tu tem que ter 2 nordestinos e um sulista, senão tu não vai ser representativo, entenderam? Então, tudo isso tem que considerar. Por isso que a pesquisa é muito complicada. Daqui a pouco tu pega ali um jovem que é anti-Bolsonaro, odeia o Bolsonaro e ele vai fazer a pesquisa. Puxa, será que ele vai fazer a pesquisa corretamente? Né? Será que ele vai, toda vez que ele entrevistar um bolsonarista, ele vai dizer, não, esse cara não vale. Aí vai procurar um cara que vota no Lula. Então, é muito complicada uma pesquisa, né? Exige exige, né, um rigor científico na seleção da amostra, na estratificação dessa amostra, na forma de entrevista, né, no treinamento do entrevistado, né, explicar para ele que ele pode ter preferência, pode gostar do Bolsonaro, pode gostar do Lula, pode não gostar de nenhum dos dois, mas isso não interessa. Naquele momento ele tem que fazer, né, as perguntas da forma mais correta possível, de forma a não gerar uma tendência, a não gerar um viés na pesquisa, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Ficou claro o que é uma amostra representativa? Sim. Sim. Tá? Ok, continuamos. Então. Vamos agora para a média ponderada. A média ponderada é o seguinte, esse exercício era bem interessante, né? Escritório de contabilidade, presta 4 tipos de serviços, né? E aí tu tem 4 tipos de serviços. E esses 4 tipos de serviços, né? Cada um tem uma margem de lucro. Olha como é outra ferramenta importante, né? Olha como é uma ferramenta importante essa média ponderada. Olha o que o professor fez aqui no gabarito. A gente calculou a margem de lucro ponderada, não deu 5,23? Como é que o professor fez? Pegou a margem de lucro e a receita total. E pegou e calculou. Olha, se eu tenho uma receita de 30 mil no produto A, no serviço A, vamos supor que eu seja dono de um salão de beleza. Que o professor largue a profissão de professor e vire cabeleireiro. Vocês acham que o professor levaria para esse lado ou não? Como é que se diz? Como é que é? Como é que eu diria? Tem perfil para ser empresário nessa área? Eu acho que eu daria bem nessa coisa de empresário. Acho que não, pessoal. Acho que empresário realmente é uma profissão meio que exige uma habilidade, um conhecimento que o professor não tem, tá? Mas vamos supor que acontecesse isso, tá? Que eu fosse empresário dessa área de beleza, né? E abrisse um salão de beleza. Aí, gurias, me ajudem. O que poderia ser o tipo de serviço A? O corte comum? Pode ser? Pode. Tá, o corte, tá, de cabelo.
Ainda tem mega hair ou não? Tem. Mega hair. O senhor tá sabendo, né? Mega hair. Aí pode ser escova ou C. Escova. Isso. Escova. B. Mega hair. Escova. E o D, me ajuda. Pode ser um É butox. pintura. Ah, Botox. pode ser pintura. Pode ser também, pode ser pintura, que eu achei mais simples do que botox. É mais Mas não comum. entendi. A Botox não é aquilo que botam para ficar com a cara toda dura? Mas bota no cabelo também para o fio ficar alinhado. Chique. Então tá, Botox, é isso? Sim? Isso. Acertei? Uhum, Tá. acho que é. Tá, então qual é o serviço que dá mais receita? O corte. É o que mais acontece no salão é corte, concorda? E o Sim. que tem maior margem de lucro? A Não, o Botox. Botox. Puxa. Ah, bom, mas aqui tem um detalhezinho, né? Então, puxa. Onde eu ganho dinheiro é no cabelo. Mas o que eu tenho mais lucro é no Botox. Tá? Embora, né, de cada R$ 10 que eu ganho no corte de cabelo, eu ganho R$ 1 de faturamento, de receita no Botox. Só que olha aqui, ó. Aqui já tem uma diferença. Ó. O Botox me dá R$ 303 de lucro. Já o cabelo me dá 1.260. Aquilo que era 1 para 10 virou 1 para 4. Entenderam? Praticamente 1 para 4, um pouquinho mais. Tá? Então, assim, eu vou ter um lucro de R$ 3.033 pela média ponderada, se eu tiver essas receitas em cada tipo de serviço. Ou seja, eu vou ter uma receita total no meu salão de beleza por mês de 58 mil, e vou ter um lucro de 3 mil. Ah, mas eu tive que ponderar. Por quê? Porque cada tipo de serviço que eu presto tem uma margem de lucro diferente. Ah, mas se eu fizesse margem de lucro, ó, estou em vermelho aqui, se eu fizesse simplesmente uma margem de lucro aritmética, que é errado, tá? Ó, pegasse esses 4 aqui, somasse e dividido por 4, eu teria um outro lucro, ó. Seria 3.944, mas não seria realmente o lucro que eu tenho no salão. Eu estaria com uma informação equivocada. Que cada tipo de serviço eu consigo uma margem diferente. Bom, o que eu poderia fazer? Olha, o professor fez uma simulação aqui, ó, em roxo aqui. Puxa, eu poderia fazer sei lá, né, incentivar as clientes a fazer botox, né? Porque a maior parte das clientes vem para cortar o cabelo, né? Incentivar as clientes, baixar o preço, né, baixar o preço não, mas mostrar, né, o serviço para os clientes que não conhecem, né, colocar um folderzinho mostrando os resultados do Botox, né, para o cabelo das clientes, assim por diante. E olha, já mudou aqui, ó, tá? Alterar aqui a receita total, ou seja, fazer do Botox a principal atividade. Ó. A receita total eu nem alterei, continuou 58 mil. Estão enxergando aqui? Sim. Porém, o lucro ponderado, só o fato de eu ter aumentado a minha receita nessas duas aqui, na escova e no Botox, ó. A escova saiu de 5 mil de receita e foi para 20 mil. O Botox saiu de 3, foi para 16 mil. Ó, a receita total não alterei, né? Diminuí como é que se diz? Diminuí o corte de cabelo e o mega hair. Mas o meu lucro não aumentou muito. De 3.033 para 4.176.
Olha, novamente, o que eu tenho aqui? Novamente, uma ferramenta para minha tomada de decisão. Eu, como dono do cabeleireiro lá, como dono do salão de beleza, né? Como cabeleireiro, o que eu faria? Eu sentaria ali com meus parceiros, com minhas parceiras, né? Trabalham comigo, né? Poxa, pessoal, acho que a gente tem que investir mais aqui para aumentar o lucro do salão. Tá? Não que a gente vai deixar de fazer corte de cabelo, não que a gente vai deixar de fazer mega hair, né? Mas eu acho que investir na escova e investir no Botox é um bom caminho para a gente ter um resultado ainda melhor para o salão. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Tá? Novamente, temos mais uma grande ferramenta para tomada de decisão. Viram como a estatística é importante para a gente, na vida da gente? Tá. A gente já viu, agora vamos para a questão 4, né? Coeficiente de variação, não é isso? E aqui tem. Aqui, eu, na verdade, eu acho que eu até errei aqui. Eu botei 40 na filial A, né? O desvio padrão amostral e a média. Então, o que a empresa tem? A empresa tem duas filiais, a filial A e a filial B, né? E aí, o que ela tem? A média de salários, né? A média salarial do salário, né? A média salarial do funcionário da filial B é um pouco mais alta, é 1.000 e a outra 800. Mas o que mostra aqui está errado, né? Talvez tivesse que mudar principalmente ali o desvio padrão, né? Muito diferença entre um e outro, né? Ou seja, o que acontece? Na filial B, tu tem uma dispersão muito grande, né, em torno da média. Seguramente, pode ser que na filial B tu tenha, né, os diretores trabalhando, né, sei lá, é um tipo de serviço diferente, né, porque tu tem um desvio padrão amostral muito grande. Tá? E já na filial A, tu tem uma média um pouco menor e um desvio padrão, né, de funcionários ganham de forma muito homogênea. Eu não sei qual é que é o impacto desse desvio padrão muito alto sobre a política, né, sobre a gestão de recursos humanos na filial B, né, na filial B da empresa. Bom, e aí tu calcula, né, a variação, né, a média dividido pelo desvio padrão, né? Então, na filial A, tu tem ali 5% de variabilidade. Mostra, né, uma variabilidade muito baixa. Né? Já na filial B, né, 1.000 sobre 400, né, tu tem uma variabilidade muito alta. Né? As filiais não possuem a mesma dispersão. Né? A relação entre o valor médio e o desvio padrão é muito diferente. Né? A filial A apresenta um coeficiente de variação de 5%, já a filial B apresenta um coeficiente de variação de mais de 40%, né? 8 vezes maior, né? Mostrando claramente que vale um diagnóstico, vale o que está acontecendo, o que explica essa variabilidade tão grande na filial B, né? Que tipo de funcionário eu tenho, por que está ocorrendo esse tipo de variação tão significativa. Tá? Então, a resposta é essa, né? Basicamente é essa. Né? A variabilidade é muito grande, ou seja, a dispersão, o coeficiente de variação, ele mostra a dispersão em torno da média. Quanto maior o coeficiente de variação, maior a dispersão, maior mais heterogêneo é aquilo que eu estou estudando. Nesse caso, o que eu estou estudando? Salário dos empregados. Então, mais heterogêneo o salário. Pode ter uma explicação? Pode ser a filial onde trabalham diretores, onde trabalha, né, um pessoal, né, trabalha ali, sei lá, onde tu tem um estoque, né? Então tu tem o pessoal dos serviços gerais junto com o pessoal dos diretores, que explica, né, um desvio padrão amostral muito grande. Tá?
Já na filial A, não. Na filial A só tem vendedores, né? Tem um grupo mais homogêneo de profissionais, aí o desvio padrão amostral é menor. Né? Ou não, ou tem alguma coisa errada aí que exige uma gestão financeira, uma gestão de recursos humanos mais adequada. Tudo bem? Até aqui? Sim. Tá, eu vou precisar de 5 minutinhos, tá, pessoal? Ir no banheiro, fazer e já volto. Pode ser? Sim. Tá bom. Tá. Nem 5 minutos, 2 minutinhos só, tá? Ok, pessoal, já voltei. Estão me escutando? Sim. Estou apresentando? Está. Bom, falta quantas questões? Essa é a Vamos última. passar. É a última, né? Dados não agrupados. Não, dados não agrupados. Então, aqui tu tem, ó, aqui já é uma coisa diferente, né? É um estudo, né? Por exemplo, vocês trabalham lá na prefeitura no conselho de administração, ou lá na cidade de Canoas, e querem fazer um estudo sobre profissionais de administração. Aí vocês selecionaram ali uma amostra de 20 profissionais, colocaram em ordem crescente, né? Profissional de administração que ganha menos, ganha 1.600, e que ganha mais, ganha em torno de 4.100. Aí calcularam aí a média, né? Em média, um profissional de administração, considerando que essa amostra seja representativa, né, dos administradores da cidade de Canoas, ganha em média R$ 2.615 por mês. Tá? A gente viu que a moda é bimodal, né? Tem duas modas aí, que está em roxo ali, 2 e 2,50, tá? A mediana é de 2.500, tá? Eu dividi por meio, essa amostra de 20, a mediana vai ser 2.500. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não. Depois tu vai calcular o desvio médio, variância, né? Então, o desvio padrão da amostra deu 1.350. Observem uma coisa, isso aqui é interessante, tá? Nesse exercício. Eu estou trabalhando com moeda, tá? Que eu percebi que quase vocês não, né, colocaram o resultado em moeda. Só que é moeda, é dinheiro, né? Mais do que isso, olha aqui, ó. Estou passando aqui, vou botar em amarelo para vocês. Preto, seja, tá? Ó, milhares de reais, ó. Por que eu multipliquei, ó? Dá o resultado da média, vocês botaram 2,62, mas na verdade eu tenho que multiplicar por 1.000, porque é aí que tem sentido o resultado. 2.615.
A moda bimodal, salários, né, mais em moda, é 2.000 e 2.500. A mediana não é 2,50, não é R$2,50, é R$2.500. Entenderam? Isso aqui tem que ficar claro. Que está em milhares de reais. Mesma coisa, desvio padrão não é R$1,30, é 1.350. A amplitude não é 2,50, a amplitude é 2.500. Tá claro isso ou não? E ter essa atenção no relatório, numa apresentação do relatório, senão os caras vão lá, mas não estou entendendo esses números. Claro que não está entendendo. Primeiro, é unidade monetária. Segundo, né, está em milhares de reais. Eu só não apresentei aqui a tabela em milhares de reais, mas os resultados eu vou ter que transformar novamente em milhares de reais. Tudo bem? Sim. A amplitude dos 90, né, que é mais fácil ainda do que para dados agrupados, né? Então, se é 90, é a posição 95 menos a posição aqui errada. Menos a posição 5. Aí tu acha a posição 95, 95 vezes 20, dividido por 100 mais meio. Depois a posição 5, que é 5 vezes 20, dividido por 100 mais meio, vai dar 1,5 aqui, 19,5. Tá? E aí tu acha na posição 19,5, vai dar esse valor aqui, de 3,950 menos 1,7, posição 95 menos 5 vai dar 2.250, ou seja, a amplitude entre o quinto, né, entre o quinto e o número 95 né, a diferença é de 2.250. É muito diferente aí da amplitude total. Talvez fosse interessante, nesse caso, fazer uma amplitude modificada maior, talvez 50% central, ele desse um número mais interessante para a análise, né? Porque ele é muito perto aqui da amplitude total. A amplitude total é 2.500, aqui é 2.250. Tudo bem? Está fechando os números aí com o que vocês fizeram? Sim. O coeficiente de variação, né? Nada mais é do que o desvio padrão, que é 1.300, dividido pela média mestral, daí o coeficiente de variação aqui, coeficiente de Pearson também, né? Pega os dados, que já tem média, mediana e tal, e chega um coeficiente de Pearson de 0,265, né? É um pouco assimétrico, só que é um assimétrico positivo, olha aqui, ó. Então, aqui tem todas as... Aqui observem que, nesse caso, os salários dos administradores lá de Canoas se aproximam mais de uma normal, né? Mais do que o outro lá que a gente viu, né? Do outro estudo. Não é uma normal? Não se aproxima mais do que uma normal? Sim. Eu mudo aqui, formatar forma. Estão enxergando aí? Se aproxima mais de uma distribuição normal, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu botei aqui um relatóriozinho, né? Em azul, média 2.650, moda, duas modas, 2.000 e 2.500, mediana, desvio padrão, amplitude total, amplitude modificada, assimetria de peso. Ele tem todo um resultado. E aí, o que eu botei? Quem consegue ler para mim? Alguém consegue ler? Acho que eu consigo. Então, lê para nós ali. Só tira o mouse de cima. Isso. Tá. Observando os resultados de uma pequena amostra e considerando que esta é uma amostra aleatória e sem viés, verifica-se que os administradores que trabalham no município de Canoas apresentam uma média salarial
de R$ 2.615. Deve ser comparada com a média de outras cidades e de outros profissionais da cidade de Canoas. A Outras amplitude... profissões, né? Desculpa, profissões. Na cidade de Canoas. A amplitude salarial é significativa, mesmo quando trabalhamos com os 90% centrais. O gráfico mostra que a distribuição de frequência se aproxima de uma distribuição normal, ratificado pelo coeficiente de assimetria de Pearson, próximo de zero. Desta forma, podemos dizer que, com base no desvio padrão de 1.350 centavos dos reais, estarão entre 1.315 e 3.915. Se a gente considerar que se aproxima de uma normal, né? E que uma normal, né? Se lembra que a gente viu lá no capítulo 4, né? Que, né, pega a média, tira uma de tu faz um negativo de menos um desvio padrão, mais um desvio padrão, né? Tu pode dizer que 68%, né, dos elementos da amostra, né, vão estar entre, né, ou seja, 65% dos administradores vão estar mais ou menos ganhando entre 1.315, nada mais é do que a média menos a desvio padrão, menos um desvio padrão, né? E 3.915, que nada mais é 3.915, que nada mais é do que a média mais um desvio padrão. Tá claro isso? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém quer colocar alguma questão? Faltou alguma coisa a ser revisada que vocês não queiram revisar? Não. O senhor tem algum exercício de árvore de decisão no livro? Vários, muitos. Que eu acho que não foi passado, gente, ó. Porque eu não passei para vocês fazerem? Não. Então façam os resolvidos, então, tá? Mas não é obrigatório, isso aí não é para quem quer estudar, tá? Eu aconselho a fazer os... Já vou dar aqui para vocês, tá? Façam os resolvidos. Não vou passar uma coisa que ainda, né, não dei aula hoje. Mas podem fazer, por exemplo, né, o 6.12 e o 6.16. Tá? Eles são resolvidos. Ok? Era isso? Sim. Tá, pessoal. Novamente, peço desculpa para quem não concordou em ter aula hoje, em função aí do comunicado da Emilene, né? Eu tento ser justo, né, pessoal? Eu não quero também... Eu quero, assim... Não adianta porque depois acumula a matéria, né? Então, o objetivo da aula hoje era uma revisão. Eu tinha prometido, eu já estava devendo para vocês essa revisão faz tempo, né? Acho que foi uma boa revisão, né, pessoal? E a aula é gravada, né? A aula é colocada para vocês podem assistir novamente. O fato de ser gravada, né, ajuda muito para vocês. Tá bem? Mais alguma questão, algum questionamento, alguma colocação? Liberdade para vocês falarem. Ninguém quer falar nada? Acho que não. Acho que tá tranquilo. Então tá, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí, né? Uma ótima semana, vai passar esse ciclone aí. Eu fico preocupado principalmente para as pessoas mais pobres, né? Pessoas que têm menos proteção, né? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, uma ótima semana para todos. O professor fica à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Vocês podem aí trocar informações no WhatsApp, eu dou total liberdade para vocês se comunicarem. Só não falem mal do professor, né, no WhatsApp. Mas, pelo menos, não no do grupo, né? No privado, eu não sei o que acontece. Mas, e aí, final de semana, a gente faz essa revisão, pode ser? Vocês estão conseguindo fazer os exercícios que o professor deu? Sim, pode ser. Ótimo.
Sim. Tá? E aula que vem a gente dá um reforço ali em probabilidade condicional, dá um reforço também em árvore de decisão, que é outra ferramenta muito importante para você, né? Mais uma ferramenta, mais um conhecimento que vai servir para a vida de vocês, né? Principalmente para quem for trabalhar nessa área de relatório, de administração financeira, administração de gestão de recursos, materiais financeiros. Tá? Então, esses tipos de relatórios qualificam vocês como profissionais, como administradores, né? Mostram que vocês têm, além de ter aquela formação teórica, que é tão importante para o administrador, também tem uma boa formação quantitativa. Tá ok? Novamente, então, obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Obrigada, prof. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.